Olá, estamos de volta com o nosso devocional, a boa parte. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, a partir do verso 15. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 22. E o texto sagrado diz assim: E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, o que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhe afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Bem, nós temos aqui uma grande e preciosa lição que o Senhor Jesus nos deixa com essa resposta que ele deu aos fariseus: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso em termos práticos? Nós vivemos em uma sociedade que tem leis, que tem regras, que tem normas. E nós, apesar de não pertencermos a este mundo, apesar de que somos lá de cima, aqui somos apenas peregrinos, forasteiros, como diz Pedro, nós ainda moramos e vivemos neste mundo, debaixo de uma legislação. E devemos, como bons cristãos, sermos bons cidadãos. O bom cristão é um bom cidadão. Dar a César o que é de César é justamente cumprir com os nossos deveres civis, cumprir com os nossos deveres de cidadão, pagando os nossos impostos, respeitando as regras, respeitando as leis, respeitando as autoridades. O próprio apóstolo Paulo vai reforçar essa ideia lá no final da sua carta aos Romanos. Essa ideia que o nosso Senhor Jesus traz de dar a César o que é de César, o próprio apóstolo Paulo, ele reforça lá no capítulo 13, quando ele diz assim, Romanos 13, todos devem se sujeitar às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivos de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 13, do 1 ao 7, ele esmiuça a orientação que o Senhor Jesus deu
quando disse dai a César o que é de César. Em suma, meus irmãos, nós devemos respeitar as autoridades, cumprir com os nossos deveres de cidadão, entender que não existe nenhuma autoridade que esteja ali que não fora instituída por Deus. Deus é soberano. Deus, ele é soberano. Quem levanta rei é Deus. Quem destrona rei é Deus. Quem coloca governante, quem tira governante é Deus. E cabe a nós nos submetermos a eles. É claro, existe aqui uma observação muito importante. Se tivermos que escolher entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, não há dúvida, não há o que pensar. Devemos obedecer a Deus. Então, se existe uma lei que fere os nossos princípios de cristãos, se existe uma lei que nos leva a negar a Cristo, que nos leva a atentar contra a boa consciência, não devemos obedecer essa lei. Vocês devem se lembrar que Daniel, ele viveu ali na Babilônia e foi ali decretado uma lei, feito um decreto, de que não podia orar. E Daniel não obedeceu àquela lei, ele poderia obedecer outras. Como também Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram à lei de se prostrar perante o rei. Mas eles fizeram isso porque estas leis contrariavam a lei de Deus. Então devemos seguir as normas, as regras, as leis dos homens, desde que estas não venham ferir o nosso relacionamento com Deus, a nossa moral cristã, a nossa consciência diante do Senhor e da sua palavra. Mas, no geral, como bons cristãos, devemos ser bons cidadãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.